Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM, CD3.3, também na TV Unicinos. Hoje o assunto é Clarissa, do Érico Veríssimo, e temos mais participação aqui de professor, né, Camila? Isso, a professora Isabel Arendt volta agora para fazer novas observações sobre o livro Clarissa. A importância da obra de Érico Veríssimo está dada, né? Nós sabemos, nós todos lemos Érico Veríssimo, o Brasil todo, né? Ele foi traduzido para muitas línguas e uma das obras, e a primeira, esta é marcante, né, Clarissa, de que nós estamos falando hoje, ela é a primeira editada em 1933 com várias reedições, né, e muito marcante, com uma personagem protagonista adolescente, que é algo marcante para uma obra, e para Érico Veríssimo é o início, né? Marca fortemente, é uma das obras consideradas das mais poéticas das que ele produziu, né? Das tantas, e em que ele também está utilizando uma personagem mulher como marcante, de certa forma forte também, né? Se nós vamos fazer uma relação com outras obras, como depois a trilogia, né, essas marcantes, né, do continente, em que está o que nós todos conhecemos, que é Ana Terra e Bibiana, né, essas mulheres que marcam, e claro, com um cunho mais, de certa forma, mais regionalista já, né, destas obras, elas são posteriores e marcam mais este aspecto, né. Algumas características até lançadas e argumentadas por Flávio Loureiro Chaves, eu achei bem interessante, que marcam esta obra, Clarissa, mas as outras, as posteriores, né, de Érico Veríssimo, que são essa descrição muito rigorosa, né, quase uma fotografia em que você tem um cenário, você tem personagens muito bem descritos, né, toda uma fidelidade, ele chama de fidelidade à vida, né, em que ele reproduz a vida que é retratada, nesse caso de Clarissa, muito pelos olhos de uma adolescente, né, e a gente a acompanha, né, ao longo desse enredo, né, pelo olhar dela, né, e uma certa comunicabilidade, né, que essa obra tem com o seu público leitor. Esse é o Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM, também pela TV Unicinos, Érico Veríssimo, Clarissa. E quando o livro começa, ele já começa com o olhar do Amaro, na verdade, né, sobre a Clarissa. Então, claro, o nome do livro é Clarissa, mas no primeiro momento pode até pensar que o Amaro seja um dos personagens centrais, porque em alguns momentos o Érico Veríssimo deixa, né, a história sob o olhar dele. Em alguns momentos bem, aliás, certeiros do livro, assim, quando acontece alguma coisa, a Clarissa observa e depois a gente vê um capítulo quase todo no olhar do Amaro. E o Érico Veríssimo, nessa edição aqui, tem um prefácio do Érico. E ele escreve o seguinte sobre o Amaro. Amaro me parece um personagem demasiadamente esquemática e, como tal, incompleto. Falta-lhe a dimensão da profundidade, a única capaz de dar credibilidade à existência a uma figura de ficção. Talvez esse tímido bancário não passe de uma projeção da melancolia do autor ante a perspectiva de envelhecer. Poxa! Disse ele sobre o próprio... Esse livro aqui da biblioteca não tinha prefácio dele. Muito legal. Mas é interessante, tu viu só, então eu não estava tão errada quando eu falei no outro bloco, que talvez é como o olhar do Amaro, assim, também pensando, refletindo, né, fazendo aquela comparação dele agora, né, envelhecendo, mas olha como é que é o florescer de uma... né, de um começo, assim, no caso da Clarissa, né? Em alguns momentos me lembrou aquela observação dele, sabe, tão ávida em cima da Clarissa, um pouco Morte em Veneza. Também tinha aquele sujeito que ficava olhando, contemplando aquele sujeito a juventude, estava a já quase acabando sua vida e começa a observar um rapaz, no caso, Morte em Veneza, né, de 14 anos também, na flor da idade, uma pessoa bonita. E também em momentos de lazer, né, que era principalmente na praia, sabe, no hotel onde eles estavam hospedados. Que eu lembrei do Madame Bovary, dessa descoberta dela também, tá descobrindo o mundo, assim, a Clarissa também estava descobrindo, engraçado. Mas e nesse caso, assim, o Amaro faz isso de uma forma sem nenhuma malícia, né? Ele consegue
Aquele amor romântico, talvez idealizado, né? Isso, porque ele não conseguiu também concretizar as coisas dele, ele é solitário, introspectivo, ele trabalha num banco, mas ele gostaria mesmo era de poder se dedicar à música, né? Então, sabe que eu também acho ele romântico, eu também acho ele é um cara que fica envolto nos livros, na poesia, né? E muitas vezes no livro ele se recrimina por isso, por ele ter dado mais atenção a isso, aos seus poetas, né, em vez de viver a vida um pouco mais, né, e atrás das coisas que ele realmente gostaria. Então, eu acho que o Amaro, ele tem isso mesmo, assim, uma coisa das pessoas até dizerem, ele é muito taciturno, ele não conversa, introspectivo. Mas por mais introspectivo que ele fosse, ainda ele conseguia chamar a atenção da Clarissa, né? Sim. Porque a Clarissa sempre, quando ela estava à mesa, né, com todo mundo conversando, falando um em cima do outro, ela lembrava do, olha, Amaro ali, né, coitadinho, calado. até ela às vezes lamentava. Ela achava ele com um olhar triste, sofredor, às vezes olhando pra coisa nenhuma, né? Era a sensação dela. Mas trazendo com o Amaro, tem algumas características bem marcantes na obra, que é essa questão do tempo, que a gente pode ver, né, da transição, ou de repente dele pensar nisso, né? Dele achando que a vida dele tá acabando, de uma outra vida que tá começando, né? Essa questão da vida bastante forte, a questão da descoberta, do esquecimento. E como a gente comentou antes também, das mulheres serem um ponto forte da obra. Porque se a gente for analisar, elas são as pessoas realmente fortes. Os homens são sofredores, ou, por exemplo, o tio Couto lá, que não conseguiu emprego, ou que nem o outro lá, é um bom vivã, mas, né... pega a mulher do outro, assim, sabe? Né? Algumas, né? Dá pra perceber também essas questões. Sim, como ele traz. Porque ele pegou, né? O Érico pega, então, a tia Eufrazina, né? Que é o esteio da casa, no sentido de que ela que toma as decisões, ela que administra a pensão, enquanto o marido tá lá desempregado, meio encostado, meio desinteressado. A própria Clarissa também tem um papel, assim, na obra que, ela tá descobrindo a vida, mas ela tem uma força, ela tem uma vitalidade, né? E o Amaro, não, ele é apagado, ele é apático. Os homens são mais apáticos nesse romance mesmo, né? Ou também outros livros do Érico Veríssimo também, né? Se for ver os personagens fortes dele, como Bibiana, Ana Terra, e outros livros também que ele tem, personagens no Incidente Antares também, personagem, que eu não vou lembrar agora o nome da personagem principal, mas era também bem forte. Então acho que também é um lance bem do Érico Veríssimo mesmo. Escreve personagens femininas muito fortes, e esse é o primeiro romance dele também, né? Então ele tá ainda... Ele também tá... Ele tem muito que desenvolver ainda, na verdade. Né? Exatamente. Outro ponto que eu queria ressaltar também, que é evocado na obra, a questão até do preconceito também, né? A gente tem uma passagem, por exemplo, que a Clarissa, ela tá brincando no jardim com outras crianças da casa vizinha, daí fala assim, são 4. Com a Luzia seriam 5, mas negro não entra na conta, né? Então isso só para pontuar uma das partes onde isso também é trazido. Eu não sei se é o ponto de... Eu fiquei em dúvida se era o ponto de visão da Clarissa ou do próprio Veríssimo. Porque na época, né? Se era um preconceito dele ou da personagem. Pra mim isso não ficou claro. Ou da sociedade também, na verdade. Né? Eram outros tempos, realmente. Porque a forma como ele escreve também os personagens negros, também a forma como ele, por exemplo, faz sinônimos, sei lá, a cor de carvão, ou sei lá, sorria como se fosse um piano. E, sabe, são algumas expressões que hoje em dia, sabe, não são tão legais, na verdade, né? Então, óbvio, o livro foi escrito em 33, né? Então a gente tem que ter também essa perspectiva, né? Também, né? Mas é uma forma de linguagem, por exemplo, que hoje em dia já não seria mais tão aplicável, né? Em outro momento, eu não sei quem da pensão, qual homem da pensão ficou olhando é Belmira? Que trabalha na pensão, ou se era a Clarissa pensando no relacionamento da Belmira com o guarda, algo do tipo, e ela faz uma menção do tipo assim, mas como é que, né, ele se interessa por se relacionar com uma mulata, né, algo do tipo. Tem alguma passagem assim ali também que me chamou a atenção. Eu acho que isso, sabe, é mais o reflexo da sociedade. Acho que o Érico quis passar ali como é que a sociedade ainda via os negros nesse contexto. Também é interessante a gente também pensar nesse contexto histórico que o Rodrigo estava falando, dos anos 30, também dessa visão que é passado aí, né? É um olhar de uma adolescente alegre, otimista, mas que também vai descobrindo as coisas da sociedade, e a gente pode notar aí que existe um momento que é um momento de dificuldade, né?
porque as pessoas têm dificuldade de conseguir um emprego, enfim, o orçamento apertado da família também mostra isso, né? Que o pai não conseguindo vender o gado, por exemplo. Exatamente, né? Então, quer dizer, é a vida na cidade, mas como ela é difícil e enfim, todos os contratempos econômicos. Então, isso também é bem interessante, mostra um pouco disso, desse panorama aí dessa década de 30. Né? Eu acho que são vários os aspectos que ele aborda, assim. Por isso que faz o livro ser tão rico, porque, na verdade, se a gente for pensar, que a gente estava comentando antes, não tem uma história, assim, não tem... Não sei, me parece que não tem uma narrativa, assim, tipo, início, meio, fim. Parece que é um recorte, que nem a Vanessa falou antes, da vida da Clarissa, pra gente entender muito mais a personalidade dela, assim, a inocência dela. E eu acho engraçado que, pra mim, os 3 personagens, assim, fundamentais pra trama é Clarissa, obviamente, o Amário e o Tonico, sabe? Que são 3 personagens inocentes e muito introspectivos, assim, que eles vivem naquele mundo deles, cada um com suas dificuldades, cada um com seus sonhos. Tem um aspecto legal também do Amário, que a gente acabou não comentando, quando a Clarissa completa 14 anos de idade, que ela ganha um presente do Amário. E, na verdade, na hora ela não consegue agradecer. E ela fica naquele sofrimento, naquela ânsia de poder agradecer. Ela ganha um Eu peixinho acho dourado. ótimo ela ensaiando. Como é que ela vai falar o agradecimento? Como é que ela vai agradecer pra ele pelo peixinho? E é uma angústia, sabe? Realmente que ela tem, né? Ela precisa agradecer o mais rápido possível. Tem que ser hoje. Ela vai falar com ele e ela, sabe... Engasga. E é engraçado porque todo mundo dá parabéns pra ela na casa, porque vão fazer ele. Na pensão, então, né? Fazer aquela... Aquele doce montanha-russa. Eu quero saber... Montanha-russa. Que doce é esse? Não sei. Tem que descobrir. Pois é. E aí, então, todo mundo dá parabéns pra ela. Ela diz que o Amaro é o único que não tinha dado parabéns pra ela. E ela fica chateada com aquilo. Só que aí depois ele dá o presente pra ela, que é esse aquário com um peixinho e tal. O pirulito. Que ele, o pirulito. E que ele disse que ele tava passando numa vitrina e que então... E lembrou dela. Olha só que como que amor ele sabia isso, que né? eu queria tanto isso. Mas também ele observava ela, né? Acho que ele conseguia também saber o que ela tava querendo. Eu achava meio bonito ela dizendo assim, na cabeça dela, como eu sou tua amiga. Eu sou muito tua amiga. Muito obrigado. E quando ela agradeceu, a tia dela até caçoou, né? Nossa, esse agradecimento sofreu pra sair, demorou, Mas né? isso mostra bem a inocência, assim, da criança, né? Quando a gente é criança, tu tem que agradecer teu tio ali que te dá um presente. Daí tu fica naquela dificuldade de, muito obrigada. E depois que ela ganha o presente, ela até comenta, né? Que o Amaro agora parece que tem um aspecto mais humano pra ela. Então ela muda um pouco também a maneira como ela enxerga ele. Ela pede até pra ele tocar uma música, pra ele inventar uma música pra ela. Aquele momento que ele não é... Olha, até que ele não é tão... Ele não é bonito, mas também não é tão feio, né? Ela começa a reparar, então, nessas outras coisas dele, né? É verdade. Bom, depois, então, do intervalo aqui no Clube do Livro, a gente vai falar, então, um pouco mais do desfecho, né, da história, nossas considerações finais também sobre esse belo livro do Érico Veríssimo, Clarissa. Fica aí.